Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Tudo em paz, né? Queria agradecer aí pelas orações aí de vários. Minha cirurgia foi super bem, tô bem. E semana que vem eu tô de volta, né? Pra não deixar vocês aí preocupados, não fiquem, tá tudo tranquilo. A gente já conseguiu vencer o nosso conteúdo de atividade avaliativa, né? Que vocês devem lembrar que é de pesquisa. E tá tudo em paz. Nosso conteúdo não vai sofrer nenhum prejuízo nesse momento que eu tirei esses dias sem vírus, né? Mesmo não os vendo, eu preparei aqui umas videoaulas para vocês poderem não esquecerem do conteúdo que a gente trabalhou, né? Então, semana passada a gente continuou falando sobre a estrutura atômica, né? E especificamente a gente falou sobre os principais modelos atômicos, né? O que é um modelo? É uma imagem que a gente tem obtida de forma científica. Mas de quem que a gente está modelando? A gente está modelando o átomo, né? A gente nunca vai ver o átomo. Na verdade, o que a gente consegue ter é um modelo, uma simulação feita usando experimentos científicos, usando o microscópio eletrônico, usando a luz, usando coisas que permitem visualizar. E mesmo a gente considerando a ideia do átomo pelos gregos, né, o primeiro modelo atômico foi o Dalton, da esfera maciça, indivisível e indestrutível, a descoberta do elétron com o Thomson, né, aí a gente teve a mudança para o átomo sendo a esfera gelatinosa positiva com os elétrons espalhados. E depois, com a descoberta da radioatividade, né, o uso das partículas alfa permitiu a gente descobrir como especificamente era o átomo nesse período, que o átomo seria vazio, né? Coube então ao Rutherford propor que o átomo era um núcleo positivo com elétrons espalhados na região ao redor chamada eletrosfera. Esse aqui provavelmente é o modelo atômico que vocês vão mais ver, né? Que é fácil de ser representado e serve para explicar muitos fenômenos no dia a dia. Porém, a partir desse modelo, em 1911, a gente teve uma ruptura muito grande da física com as teorias que existiam para propor novos modelos, né? O olhar para frente, né? E antes da gente olhar para frente, falando dos modelos mais avançados e o modelo atômico atual, como é que a gente interpreta sendo o átomo hoje, a gente precisa ainda aprender algumas coisinhas a respeito de como entender o átomo permite a gente entender o comportamento das substâncias, né? Mas dentro daquela linha do tempo que a gente estudou, praticamente é isso, né? Quatro elementos, o Dalton, né? Depois o Thomson, depois o Rutherford. E aí, nesse processo todo, a gente tinha interrompido, né? O modelo atômico de Rutherford ele é interessante e serve para a gente caracterizar muito bem as substâncias químicas, né? Porque a gente considera que as substâncias químicas, aqueles materiais que nós temos no dia a dia, que são coisas puras, são formadas por átomos ou junções de átomos que nós chamamos de moléculas, né? Ou junções de íons, né? Que a gente fala que são compostos iônicos, como a gente vai conversar hoje. Porém, essa estrutura ela é interessante e ela permite a gente ter essa conceituação básica a respeito da matéria, né? Então, o que ocorre? Praticamente, quando a gente quer fazer a identificação de um átomo, a gente usa muito o modelo atômico de Rutherford, né? Do núcleo, com prótons, nêutrons e os elétrons ao redor. E informando para as pessoas que existem algumas características que são únicas dos átomos, né? Por que o átomo de ouro é diferente do átomo de ferro? Por que o ferro é diferente do ouro? Por que o cobre é diferente do alumínio? Por que o plástico é diferente da madeira? Porque os átomos são diferentes entre si, né? E aí a gente tem, para ter essa diferenciação, identificar os átomos. Como é que você identifica um átomo? Identificar as coisas sempre é um negócio complicado, né? Por exemplo, no caso de uma pessoa, como eu estava mencionando na aula passada, para você identificar uma pessoa, especificamente, você precisa especificamente saber o seu nome, né? Sua foto e sua assinatura. Hoje nossa identidade é baseada nesses parâmetros. Porém, a gente sabe que desses três parâmetros, qual o melhor? Qual é o critério fundamental? O critério fundamental é a quantidade de prótons que cada um tem no seu núcleo. Se ele tem um próton, é o hidrogênio. Tem dois prótons, é o hélio. Tem 6 prótons, é o carbono. Então, o número de prótons identifica o átomo.
Além do número de prótons, a gente costuma usar outro critério também, que é o número de... Então, os átomos que nós conhecemos são representados aqui na tabela periódica, né? São todos os átomos que compõem as coisas que nós conhecemos dentro do nosso mundo, né? Ou sozinhos, como no caso, por exemplo, de átomos de alumínio. Vários átomos de alumínio formam o elemento alumínio, que compõe, no caso, as nossas panelas. Ao passo que a gente tem o elemento químico ferro, né, da mesma forma. Você tem uma barra de ferro puro, então são átomos de ferro. Mas você pode ter o grafite, que você escreve aí, que é o carbono, ou um diamante, se você tiver um diamante. E os elementos químicos, que são substâncias simples, compõem literalmente aí todos os átomos que nós conhecemos dentro do nosso mundo. Porém, é importante saber representá-los, né? Toda vez que você fala de um átomo, em geral você vai usar um símbolo, né? Se a gente estava conversando na aula passada. O número atômico na parte inferior e o número de massa na parte superior. Então, quando você escreve Fe 2656, você está informando para as pessoas que o número atômico ele é 26 e o número de massa ele é 56, né? Por consequência, você tem a dimensão da estrutura atômica, porque o número atômico, o Z, ele corresponde à quantidade de prótons que um átomo possui, né? E especificamente o número de massa, ele corresponde ao número de prótons, que é o Z, mais o número de nêutrons. Por que a gente não considera o elétron? Porque o elétron ele tem uma massa muito pequena em relação às outras partículas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente afirma que cada átomo de ferro tem 26 prótons, que são partículas positivas. Ele tem um número de nêutrons, que pode ser calculado subtraindo o número de massa menos o número atômico, né? Então, o número de nêutrons aqui vai ser 56 menos 26, que equivalem aqui a 30, né? Então, número de nêutrons 30. E os elétrons, a gente considera que, para grande parte dos átomos que são representados dessa maneira, que não, nós chamamos de átomos neutros, ou seja, há uma neutralidade elétrica, né? Então, toda vez que a gente fala em átomos neutros, a gente considera que o número de prótons, né, que são as partículas positivas, tem que ser igual ao número de elétrons, né? Então, a gente tem lá partículas positivas e partículas negativas idênticas. Então, nesse caso aqui, para um átomo neutro, a gente considera 26 elétrons. Vai ser sempre assim? Todos os átomos vão ter o mesmo número de prótons e de elétrons igual ao número de prótons? Não, tá? Por a gente ter a possibilidade de retirar elétrons com facilidade ou acrescentar elétrons com facilidade dos átomos, a gente pode gerar espécies que têm um excesso de elétrons ou deficiência de elétrons. Eles têm um nome, eles são chamados de íons, né? Então, a gente considera aqui que um íon ele é especificamente considerado como sendo uma espécie química, né? Deixa eu só atualizar esse conceito aqui, ó. Uma espécie química que possui números diferentes de prótons e elétrons, tá? E normalmente você tem isso aí a partir do momento que você retira ou acrescenta elétrons. Mas você tem que pensar com muita calma nessa hora, com muito cuidado para não confundir, porque você tem que recordar que o próton ele é uma partícula positiva e o elétron é uma partícula negativa. Então, se uma espécie tem excesso de elétrons, ela é negativa. Se ela tem deficiência de elétrons, ela é positiva, né? Então, se a gente comparasse aqui, um átomo normal de berílio, ele tem o número atômico 4 e o número de massa 8. Então, você fala aqui, ó, o número atômico dele é 4, o número de massa dele é 8. Então, o número atômico é 4 e massa 8, ele tem 4 prótons, né? E especificamente 4 elétrons, porque ele é um átomo neutro, positivo e negativo idênticos. E apresenta também um número de nêutrons aqui igual a 4, né? Porque a gente pode calcular os nêutrons subtraindo a massa menos o número atômico, ok? Então, quando você calcula o número de nêutrons, né, você tem uma informação associada aos prótons, elétrons e aqui a estrutura do núcleo. Porém, pode ser que você tenha
um átomo de berílio, uma espécie de berílio que perdeu elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica com um excesso de carga positiva, né? Ou seja, na verdade ele fica com uma deficiência de carga negativa. Toda vez que a gente tiver uma espécie que tem elétrons a menos, a gente chama ele de cátion e fala que ele perdeu os elétrons. Aqui, por exemplo, no caso o berílio, se ele perder 2 elétrons, ele vira o cátion berílio, que eu represento como sendo cátion 2+. Professor, mas ele está positivo. Então, qual o significado? Quando ele está positivo, quer dizer que ele tem elétrons a menos. Então, na hora de calcular os elétrons dele, eu vou pegar o número atômico e vou subtrair aqui dessa carga. Então, aqui 4 menos 2, ele tem 2 elétrons, né? Mas você pode ter também uma situação em que você tem outro átomo que ganhou elétrons, né? A gente pode ter aqui, no caso aqui, o exemplo aqui, deixa eu apagar aqui, o exemplo de uma espécie química que ganhou elétrons, né? Então, quando ele ganha elétrons, a gente afirma que ele é um ânion, tá? E por ser um ânion, você informa que ele tem elétrons a mais. Você põe aqui, ó, quantos elétrons a mais ele tem. Quando você compara o oxigênio 816, você afirma aqui que o número atômico dele é 8, são 8 partículas positivas, né? Então são 8 prótons e 8 elétrons. Então, 8 prótons e 8 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, ele vai ficar com excesso de carga negativa, que a gente representa aqui, falando que ele é 2-. Então, nesse caso, a espécie química tem 10 elétrons, tá? Então, pode ser que você encontre essas situações. Qual vai ser a regrinha para facilitar a vida de vocês? Se tiver positivo, é porque tem elétrons a menos. Se tiver negativo, é porque tem elétrons a mais. Quanto a mais, quanto a menos? Você vai olhar aqui, justamente nesse valor positivo ou negativo, que a gente chama de carga. A gente chama de carga elétrica do íon, né? E essa carga elétrica aqui, ela pode ser chamada em várias situações de NOx, NOx, tá? Então é a carga elétrica do átomo, tá bom? Então isso é para ter uma representação dessas estruturas, tá? Então veja só, quando a gente olhar então os átomos em questão, você sempre vai avaliar a situação. Oxigênio 816, átomo neutro. Oxigênio 816, 2-, íon negativo, ânion, né? Aí se você pega aqui, sódio 1123, átomo neutro. Sódio 1123 mais 1, íon, que especificamente a gente chama de cátion, tá? Professor, como é que eu sei os elétrons? Aí você vai pensar, ó, o número atômico dele é 8. Então quer dizer que ele tem 8 prótons. Esse aqui, ó, esse oxigênio 816 tem 8 prótons. Assim como esse sódio aqui tem número atômico 11 e, por consequência, ele tem 11 prótons, né? Então, você considera que o átomo neutro, que são esses dois, eles têm prótons iguais aos elétrons. Então, perguntou para você, quantos elétrons esse oxigênio tem aqui? Tem 8 elétrons, ele tem que ser igual. Quantos elétrons esse sódio tem aqui? Ele tem 11 elétrons, ele tem que ser igual. Porém, ficou negativo, o que vai acontecer? Esse aqui está com elétrons a mais, porque o elétron é negativo. Vai se perguntar para você, quantos elétrons tem? 10 elétrons. Quantos elétrons tem? Opa, está positivo. Então você tem que subtrair, porque o elétron é negativo. Então aqui, ó, 10 elétrons. Opa, coincidência, os dois têm o mesmo número de elétrons. Quando os dois têm o mesmo número de elétrons, a gente usa o nome assim, ó, isoeletrônicos, né? O iso quer dizer o mesmo e o eletrônico aqui quer dizer elétrons. E é interessante, né? Porque isso aqui é uma coincidência. Quando eu estava montando aqui na minha cabeça a aula, eu não pensei nessa coincidência. Mas ela também é importante. Por quê? Ela permite a gente observar que dentro do mundo dos átomos, assim como do nosso mundo real, existem coincidências que acontecem a todo instante, sobre diversas situações. E dentro dessas coincidências, a gente pode ter aqui uma condição de situação em que algumas dessas partículas que nós usamos para caracterizar os átomos, que nós vimos que são número atômico, número de massa, número de elétrons, número de prótons, de nêutrons,
pode ser que você tenha igualdades entre átomos que são diferenciados, ou até mesmo idênticos aí sobre determinadas avaliações. Nesse caso, a gente tem alguns fenômenos do núcleo do átomo que eu queria comentar rapidamente com vocês. O primeiro caso de átomos que têm partes parecidas, nós chamamos de isótopos, né? Então, o que acontece? Você pode encontrar na natureza um elemento químico, né? O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons. Porém, pode acontecer de alguns átomos terem diferenciação na quantidade de nêutrons, né? Como é o caso aqui desses dois átomos de cloro, o cloro 1737 e o cloro 1735. Quando você olha a caracterização, você sempre vai lembrar que é o símbolo, número atômico e número de massa. Aí você olha, o número atômico é 17, o número de massa é 37. Né? Número atômico é 17, aqui é 35. Número de massa 35. Número atômico 17 e número de massa 37. Então, o que acontece? São átomos diferentes. Por que eles têm diferença? Eles têm diferença por causa da quantidade de nêutrons, né? Então, a gente considera que esse aqui tem 18 nêutrons, né? E esse aqui também tem 18 nêutrons, né? 18? Espera aí. Na verdade, esse aqui ele tem uma quantidade de nêutrons a mais, né? Desculpem, perdoem, falta de atenção. Aqui a gente tem 20 nêutrons, né? Então, nessa condição, você percebe que eles têm o mesmo número atômico e especificamente o número de nêutrons diferente, o número de massa diferente. Então, toda vez que você encontra essa coincidência, você fala que tem átomos que são isótopos, né? Então, a gente sempre põe o P grandão aqui para dizer que eles têm o mesmo número de prótons, que é o número atômico. Então, átomos que têm o mesmo número de prótons. Pode encontrar também uma outra condição de elementos que são diferentes, tá? Quimicamente diferentes, mas que apresentam como característica comum aqui, ó, o número de massa. Então, ó, o A desse aqui é 40, e no caso aqui do potássio, o número atômico dele é 19, o número de massa dele aqui é 40. Né? Então, o que acontece? Nesse tipo de átomo, a gente percebe que os dois aqui têm uma coincidência de apresentarem o mesmo número de massa. Então, a gente fala aqui eu troquei, não, tá certinho. Aqui a gente tem especificamente dois átomos, né, que a gente marcando aqui, a gente pode observar com calma, eles são chamados de espécies químicas isóbaros, né? Então a gente coloca assim, ó, isóbaros, o A bem grandão, para dizer que ele tem o mesmo número de massa, né? E você pode ter, a gente pode ter o último caso, né, tirando o primeiro lá, que foi dos eletrônicos, que são os átomos isótonos, né? Nesse caso, você precisa descobrir o número de nêutrons, que corresponde ao número de massa menos o número atômico. Então aqui são 20 nêutrons, e aqui, número de massa menos o número atômico, 20 nêutrons. Então, a gente considera que esses dois átomos aqui são átomos que são isótonos. São uma das coincidências que podem existir quando a gente faz identificação. Lembra sempre, número atômico embaixo e número de massa em cima, tá? E para finalizar um pouquinho, né? Só para a gente finalizar, o caso dos isoeletrônicos, né? Que são espécies que têm o mesmo número de elétrons. Aí você pega aqui, ó, o número atômico dele é 11. Opa, mas é um íon positivo. Então ele tem, no caso aqui, 10 elétrons, né? Só tem um maisinho. Quando é o maisinho é porque é 1. Ah, o oxigênio. O número atômico dele é 8. Opa, tem um 2 menos aqui, ó. São 10 elétrons. Tem 2 elétrons a mais. O número atômico dele aqui é 10. E aqui um átomo neutro, são 10 elétrons, né? Então a gente tem aqui 3 espécies que são isoeletrônicas, tá? Então, recapitulando para a gente poder finalizar. Sempre se trabalha com a representação dos átomos usando o símbolo, lembra, número atômico é o número de prótons, que é o número de elétrons por átomo neutro. E o número de massa, ele corresponde ao número de prótons mais o número de nêutrons.
Quando é que um átomo tem elétrons diferentes de prótons? Quando ele é um íon. Se ele tiver positivo, ele é chamado de cátion e ele perdeu elétrons. Se ele é negativo, ele é chamado de ânion e ele tem um excesso de elétrons. E você pode ter essas coincidências. Quanto a prótons, que nós chamamos de isótopos, P de prótons. Quanto a massa, isóbaros, o A de massa, ou isótonos, que é o N de nêutrons. E no caso da eletrosfera, que esses três fenômenos que eu tinha mencionado para vocês anteriormente são fenômenos do núcleo. No caso da eletrosfera, a gente pode ter essa condição de átomos que contêm o mesmo número de elétrons, que nós chamamos de átomos isoeletrônicos, né? Então, galera, vou deixar uma atividade para vocês fazerem, uma lista de exercícios, tá? Assim que vocês forem respondendo ela, enviem para mim lá no Moodle. Semana que vem a gente vai corrigir essas listas. Terça-feira que vem eu estou de volta aí, tá? Agradeço aí, peço. Você pede, né? Pede a Deus para guiar vocês, para deixar sempre uma boa semana, para acalmar o coração de vocês. Está tudo tranquilo, que vocês não fiquem afobados, nem preocupados com o conteúdo. A gente está bem tranquilo para as provas também, tá? E sempre assim, sempre nessa misericórdia de Deus, na expectativa que tudo fique bem aí, que a gente possa voltar para a nossa escola com muita alegria, né? Então, agradeço a todos aí, boa semana e fiquem com Deus.